pode se apresentar para o blog do Estoque pra gente, por favor? Primeiro, é um prazer estar prestigiando o blog de vocês, a gente tem acompanhado aqui no Twitter o trabalho que vocês têm feito. E é sempre legal quando vê uma galera jovem querendo fazer um trabalho que visa a informação. A área esportiva ela é atrativa no mundo inteiro, né? E é uma área que tem muita gente querendo aplicar e eu acho que é legal ter iniciativa para trazer informação às pessoas que se interessam. Hoje eu acho que o espaço está bem aberto, tem uma liberdade de expressão efetivamente muito maior do que quando eu tinha certamente a idade de vocês. Então eu primeiro agradecer. O blog do Estoque agradece você pela participação. Muito obrigado. Para aqueles que estão aqui, você falou para me apresentar, aqueles que não me conhecem, eu sou médico, ortopedista, que faço basicamente a área de traumatologia desportiva e cirurgia do ombro, e trabalhei com futebol durante muito tempo. Durante praticamente 10 anos da minha vida foram dedicados a um bom período no Fluminense Futebol Clube e um período curto, mas bastante prazeroso no América, na época que o Jorginho esteve lá. Então a experiência é muito grande, a gente vive experiências boas, experiências não tão boas, e eu acho que faz parte de qualquer coisa que você faz na vida, né? Então foi o Jorginho que te chamou para trabalhar na América? Eu trabalhei com o Jorginho no Fluminense durante o período que ele esteve lá, e no processo de organização para aquele campeonato estadual em 2006, naquela época eu não estava trabalhando no Fluminense, e o Jorginho me chamou, e a gente fez aquele trabalho que foi 2 meses, e que a gente teve bastante sucesso, quase que foi uma final da Taça Guanabara, e por alguns detalhes aí já conhecidos a gente não existiu. Mas... Como você entrou no meio do futebol? Na verdade isso foi próximo ao ano 2000, e eu tinha uma relação muito próxima com a família do Davi Fischer, que era então presidente do Fluminense. Na verdade, o filho dele estudou na mesma sala de colégio, eu conheci ele desde 12, 13 anos de idade, e eu me lembro que eles estavam com alguns problemas ligados ao departamento médico. O Lítio Toledo era um médico então, naquela época, que faleceu agora, é uma pessoa que tem uma representatividade grande no futebol, tem sido médico do Botafogo por muito tempo da seleção brasileira. Mas naquela época eles estavam com esses problemas e eu me lembro no dia 5 de julho de 2000, logo antes da Copa João Avelange, que o Torres, o Coelho, desculpa, que era o vice-presidente de futebol, e o Davi me ligaram. Eu me lembro bem dessa data porque foi na véspera de eu operar meu joelho. Eu fiz uma operação para consertar, enfim, um problema passado e efetivamente eles me ligaram, eu avisei que poderia assumir, mas não naquele momento, porque eu estaria iniciando um trabalho de recuperação, fisioterapia, essas coisas, mas assumi logo após, assim que eu tive condições físicas, e comecei na Copa João Avelange. De lá eu fiquei no Fluminense até o final de 2004, por questões políticas de relacionamento com o Orcades eu saí, retornei em 2007, ainda com a presença do presidente do Orcades na época, até me afastar e dessa vez em caráter definitivo em setembro de 2009. O senhor começou tratando dos clubes diretamente, mas nós vamos iniciar fazendo uma referência à CBF. O senhor ocupou um cargo de prestígio, um cargo considerável dentro da CBF. O que dizer dessa honra, desse status de ter participado disso? Na verdade, a participação continua. A gente conseguiu, depois de uma luta muito grande, capitaneada pelo Runco, mas com mais outras pessoas envolvidas, conseguimos que o Ricardo Teixeira assinasse por volta de setembro de 2010 a formação da Comissão Nacional de Médicos de Futebol da CBF. A CBF ela tem um organograma onde tem algumas comissões específicas. Mais conhecidas são a Comissão Nacional de Arbitragem e a Comissão Nacional de Controle de Dopagem. E a Comissão Médica foi a terceira comissão a ser criada. Ela é composta por 7 membros, é o presidente, eu sou um dos membros dessa comissão. Uma série de coisas estão acontecendo. A outra honra que eu tenho hoje é de ter, por orientação do Runco, por ser minha área principal de atuação, que é a cirurgia do ombro, o estudo das doenças do ombro, ter a referência do Runco para os casos que se aplicam dentro dessa área. O último caso recente é do Pato, que eu vim tratando até ontem, que eu liberei ele em caráter definitivo para se apresentar amanhã à Seleção Brasileira. Então realmente é uma honra, claro.
Na verdade, assim, o ciclo que eu encerrei no futebol foi a nível de clubes. Eu não tenho a intenção, não pretendo mais voltar a trabalhar em clube de futebol. Minha vida está arrumada hoje de outra forma, mas eu tenho uma relação ainda muito próxima com o Fluminense Futebol Clube. Ontem mesmo passei a manhã lá, porque levei o Thiago Silva para fazer o treinamento dele lá. Vocês viram que o Thiago foi lá. Foi pra Gávea também? Sim, foi na Gávea também, mas também foi sob a nossa orientação. Na verdade, o Thiago Silva é uma pessoa que treina com o Marcelo Costa, que é um fisioterapeuta, de minha confiança, de confiança do mundo, de confiança de muita gente. E o Thiago Silva sempre está treinando com ele, fazendo um trabalho preventivo, recuperando as lesões com o Marcelo. E a gente puxou o Thiago Silva para trabalhar ajudando o Pato, porque a gente precisava que o Pato se apresentasse já tendo criado situações de jogo. Então a ida do Thiago Silva na Gávea foi nesse sentido, mas a Gávea sempre recebeu bem. E o Runco disponibilizou o campo da Gávea para os treinamentos do Pato. E naquele dia a gente precisou do Thiago Silva, levamos ele para lá e foi muito legal ele ter ajudado. E depois eu levei ele às Laranjeiras, que realmente é um lugar que ele se sente muito à vontade. Então ele fez esse treinamento. Então meu vínculo com o futebol, ele ainda existe, ele é forte. Eu tenho muita gente da área de imprensa que me liga, eu tenho muitos amigos que eu fiz na mídia e na parte de cronistas esportivos. Então a gente não se desliga completamente. Agora, eu encerrei o ciclo de clube por opção própria. Nada tem a ver diretamente com o episódio da entrevista do ano passado, a entrevista do Fred. O encerramento foi uma opção de vida. E agora eu continuo esse trabalho junto à CBF. E qual é a emoção de trabalhar na seleção brasileira, se defendendo sua nação, seu país? Na verdade, eu nunca fiz jogos pela seleção brasileira, eu nunca até tenho uma intenção, mas eu não ligo mais para essa esfera. Eu acho que só ele está ajudando a gente a crescer e organizar, porque a medicina brasileira, do ponto de vista desportivo, ela é bastante conceituada. Na verdade, a gente tem uma abordagem, é muito comum dos atletas que vão para o exterior, quando estão lá, querem vir tratar aqui. Vocês viram o próprio Pato, quando machucou o ombro, ele tratou aqui no Rio de Janeiro. É uma opção. Não é só por questão, o jogador, na verdade, não tem critério para comparar médicos bons, os médicos são bons lá e aqui. Mas é aquela história da maneira de se dirigir, da maneira que os atletas se sentem confortáveis e têm confiança. São inúmeros os casos de jogadores que vêm operar aqui no mundo. O Thiago Silva fez uma artroscopia do joelho. O próprio Ronaldo também. Oi? O próprio Ronaldo, antes de ir pro Corinthians, veio pro Flamengo, o Adriano no São Paulo. Vários exemplos. Vários exemplos que a gente tem. Eu tenho uma facilidade aqui muito grande, porque por ser muito ligado eu tenho algumas vantagens que me possibilitam aqui recuperar qualquer jogador, porque primeiro, eu sou muito amigo do pessoal da Bodytech, sempre faço esse agradecimento público, porque eles sempre que eu preciso de um atleta de ponta, eles disponibilizam todas as academias para uso. Então, o Pato, por exemplo, a gente usou várias filiais, a gente usou a filial do Leblon, usou a filial da Barra, do Cita América, da Fernandetiba, enfim. Então, eu tenho essa disponibilidade. E por um outro lado, para campo de futebol, o meu relacionamento próximo com o Zico, que se tornou, e eu faço questão de dizer, é uma honra, o Zico hoje ele não era um ídolo, evidentemente. Na verdade, eu falei isso para ele, me fez sofrer muito em determinados momentos, mas nós também fizemos ele sofrer bastante. Mas hoje eu tive a oportunidade de operar o ombro dele, ele é uma pessoa que eu tenho uma admiração, e hoje conhecendo o Zico, você vê que ele era um ídolo, e vai ser sempre um ídolo, porque ele é um ídolo como ser humano, como pessoa. Ele é uma pessoa de um absoluto destaque. E ele também sempre disponibiliza o CFZ nas vezes que eu precisei para treinar jogadores. Então, na verdade, eu consigo ter uma estrutura aqui no Rio de Janeiro boa para recuperar, de primeira linha, para recuperar qualquer atleta que, porventura, o Runco hoje me peça. Entendi. E qual a sua expectativa, falando agora de Copa do Mundo, sua expectativa para a Copa do Mundo 2014 no Rio? A expectativa no futebol não me preocupa tanto. Eu acho que o Brasil continua formando uma geração de talentos uma atrás da outra, né? Agora, não só o Neymar que está estabelecido, mas vocês olham o Lucas do São Paulo jogando, você vê que nós estamos falando de pessoas diferenciadas, né? Então eu acho que não me preocupa. Agora, a estrutura em si, ela sempre preocupa. Nós mesmos, de vez em quando, temos um pouco de dificuldade em confiar que as coisas aqui vão acontecer. Os estádios, eu acredito que vão ficar todos prontos, né? Claro que vai ser aquela coisa de, na véspera vai ter um cara apertando um parafuso, o último parafuso. Mas os aeroportos são uma coisa que me preocupa muito. O aeroporto do Rio de Janeiro é uma vergonha, né? O aeroporto internacional Tom Jobim, coitado do Tom Jobim, com a qualidade, com o nome que ele tem como pessoa, ele merecia ter um aeroporto do
nível de um Charles de Gaulle, comparando, né, as coisas, mas eu espero que as pessoas entendam isso, que saibam que o Brasil pode dar um show, ou então passar uma grande vergonha. Eu espero que ele dê um show.